Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo fiz mesmo aquilo que vocês podem ver pelo título. Fiz o meu primeiro all-in como investidor e neste vídeo vou explicar o porquê, ok? É verdade que também já pensava em fazer isto, apesar de estar já há 2 anos, sim, já há 2 anos a investir. Se calhar um pouco mais, mas este portfólio que vocês estão a ver agora é um portfólio que eu criei para mostrar para vocês e já tem quase 1 ano e 6 meses, ok? Mas apesar deste tempo todo, sempre sabia que este dia poderia chegar, mas não tinha a convicção certa e neste momento eu tenho a convicção certa que encontrei as empresas que me permitem fazer isto e dormir descansado à noite, ok? Este é o retorno desde o que eu criei o portfólio, 120% neste momento. Como eu disse, está cá quase 1 ano e 6 meses. Um portfólio que já teve com uma rentabilidade de 130%, agora oscila um pouco, vocês podem ver aqui todo o histórico de valorização, mas o que interessa também ver é o acumulado do ano, que está em 42,68%. Vocês podem ver aqui pela queda, o mercado caiu bastante e depois a recuperação que foi muito maior do que aquilo que caiu. O que é que eu vou fazer neste vídeo? Vamos ver o artigo que eu escrevi para o Substack, ok? Vamos ver em português, porque eu já escrevi a minha tese e então vou explicar o porquê que eu fiz isto, ok? Mas antes de ir ao artigo, vou então mostrar as empresas, mostrar os números, como é que está distribuído e as empresas são então a Hims e a Lemonade. São empresas que eu admiro muito e tenho uma forte convicção nelas e vão ser de facto para manter para longo prazo, ok? Não estou preocupado nem com a volatilidade agora do curto prazo, a minha tese foca-se no longo prazo destas empresas, por isso o foco agora é ter o máximo de ações possíveis das mesmas. E atenção que as minhas outras duas empresas que eu tinha, que era a AMD e a Nibius Group, ok? A minha tese nelas mantém-se, ok? São empresas que eu também admiro muito, gosto muito, mas a minha convicção de fazer este all-in vai todo para aqui porque é aquilo que eu vejo com mais potencial e com o risco que eu percebo perfeitamente. E aliás, para mim, lá está, são empresas que eu durmo bem à noite porque sei exatamente aquilo que eu tenho na mão. Estudei a fundo estas empresas, foram horas a ouvir as respectivas equipas de cada uma, ok? E simplesmente são empresas que não me saem da cabeça durante o dia todo por aquilo que podem ser no futuro. São estas as minhas escolhas. A AMD e a Nibius Group, a minha tese mantém-se. Eu acho que quem as tem se vai dar muito bem no futuro, mas estas sem dúvida são as que, no meu ver, têm um potencial maior de multiplicação e estou aqui a partilhar tudo abertamente com vocês, que é de facto o meu primeiro all-in, não em uma, mas só em duas, mais ou menos igual. O meu objetivo é igualar aqui a Lemonade, igualar o mesmo valor de mercado, sem estar muito perto. Acho que a Hims tem ou 54% ou 56% do portfólio e o restante vai para a Lemonade. Vamos agora então ler o artigo no Substack, por isso se tu ainda não se inscreves com o teu e-mail lá, podes te inscrever. O link está na descrição. É em inglês porque eu escrevo para todos poderem ver, porque a partir do Google consegues traduzir isto tranquilamente. Prontos. Vou passar a ler o artigo. Como vocês sabem, o all-in é então dividido em duas empresas, 50-50 praticamente. Nos próximos meses, então, o objetivo é construir uma posição ainda mais sólida nestas empresas. Depois de anos a estudar empresas, construindo convicções, a cometer erros e aprender com eles, finalmente encontrei o que sempre procurei. Empresas com alma, liderança e uma visão para transformar setores inteiros.
Hoje estou a fazer algo que nunca fiz na minha ainda curta, mas intensa carreira de investidor. Vou investir tudo, não em uma, mas em duas empresas, não por impulso, mas por clareza, não por ganância, mas por convicção real. Este artigo é um testemunho público, o início de uma nova fase e, acima de tudo, é um convite à reflexão sobre o que realmente significa apostar em algo que realmente acreditas. Porque apostar tudo o que tens, sem garantias, sem rede de segurança, exige não apenas coragem, mas um tipo de compreensão que vai além dos números, é visceral. E porquê agora e porquê apostar tudo? Há uma grande diferença entre gostar de uma ação e estar disposto a investir seu nome, reputação e capital nela por anos. IMS e Lemonade não são apenas empresas nas quais invisto, são empresas que eu admiro, compreendo profundamente e acompanho obsessivamente. Ouço os CEOs, leio os relatórios, estudo os números, mas mais do que isso, entendo a alma do negócio. Esta decisão é o resultado de centenas de horas de pesquisa, escuta ativa, pensamento estratégico e conexão emocional com o que essas empresas representam. Essas não são apenas oportunidades financeiras, são visões no futuro em que realmente acredito. Sinto que cheguei àquele raro momento em que tudo se alinha. Empresas subvalorizadas com enorme potencial de valorização, equipas fundadoras excepcionais, modelos de negócios escaláveis com fossos de longo prazo, narrativas que o mercado ainda não captou e, acima de tudo, uma paz interior a dizer que é isso. Okay? IMS e Earth, ok? Aqui a startup que está a redefinir a assistência médica digital. Já falei muito sobre ela. Tens uma tese no Substack a falar sobre ela também. E a outra é a Lemonade, que está no setor de seguros, ok, pessoal? Pronto, esta parte não vou ler. Vocês podem ver, este artigo é gratuito, então também não vou estar aqui a ler tudo. O plano, este é o meu primeiro, além talvez o único, ou talvez não, talvez possa fazer outro na minha vida, na minha carreira de investidor, talvez possa, mas primeiro tenho que dar tempo a este. E quando estou a dizer dar tempo, é talvez dar uma década de tempo a este investimento, certo? Estou 100% ciente do risco que estou a correr, mas ainda mais ciente da rara oportunidade que tenho diante de mim. Estou a diversificar só por diversificar, estou a focar onde vejo extrema simetria e convicção inabalável, estou a jogar um jogo de décadas onde os fundamentos vencem a volatilidade e a paciência vence o medo. Não se trata de uma atitude emocional, é estratégica. Cada dólar que invisto agora é um voto de confiança no futuro, um futuro que não depende de sorte, mas de execução e tempo. Aqui o meu roteiro mental, enquanto os fundamentos destas empresas se manterem, eu não vou tocar, não vou vender, não vou vacilar, vou comprar mais ações delas, ok? E se realmente forem as empresas certas, não precisarei de mais nenhuma. Depois estão aqui, e se estiver errado, e se a RIMS não conseguir manter as margens com o GP1? Possível, mas o GP1 são uma parte, não a tese, ok? Não é se o GP1 der errado que a RIMS vai dar errado. Se a Lemonade nunca se tornar lucrativa. O plano da empresa sempre foi de longo prazo, o ponto de equilíbrio está previsto para 2026 e 2027 e cada trimestre valida o caminho. E se eu estiver subestimando o risco da concentração? Estou-me a concentrar, não a apostar, estou a jogar com conhecimento, paciência e visão e prefiro possuir o que entendo profundamente do que espalhar capital por números aleatórios. Nunca foi esse o meu caso, apostar em nomes aleatórios, mas estes negócios foi os que mais me chamaram a atenção, os que mais estudei e os que mais tive a visão do que poderiam ser no longo prazo. E pelo seu pequeno valor de market cap, são empresas iniciais, são, digamos, no mercado de ações, são consideradas startups, por isso ainda têm um potencial de valorização muito grande, como por exemplo uma AMD, ok? Ainda tem um multiplicador maior do que empresas já bastante maduras. E muita atenção que eu não quero incentivar ninguém a fazer isto.
é o que eu refiro aqui. Isto é apenas a minha carreira como investidor, e é mais ou menos essa a mensagem que eu quero passar. Depois digo aqui que não preciso de 20 empresas, só preciso de 2 e que possam mudar o jogo, e de coragem para esperar, e só faz isto quem realmente tem uma clareza naquilo que estas empresas são. E eu sei que para alguns é um bocado louco, mas para mim faz todo o sentido. Talvez eu seja um pouco louco, mas vamos ver se dá resultado ou não. Estou perfeitamente tranquilo naquilo que estou a fazer, conheço muito bem as empresas, volto a referir, e não é nenhum investimento especulativo. Se mesmo aquilo que a minha filosofia como investidor sempre foi mais para este lado, e agora estou a conseguir ter condições porque encontrei as que eu realmente procurava, e não foi, digamos, de um dia para o outro. Foi ainda há alguns meses a estudar a Hims, a Lemonade precisei de menos tempo porque estava tudo tão claro na Lemonade que não foi assim tanto tempo como a Hims. Mas cada uma empresa leva o tempo necessário para que a gente entenda realmente a oportunidade que temos para agarrar. Bem, este foi o vídeo acho que vai ficando por aqui. Aqui no Substack eu ia-vos falar da AMD, da Nibus, mas já falei, não tem nada a ver com estas empresas, ok? Eu poderia ter estas empresas, mas simplesmente eu queria fazer isto, eu queria fazer esta jogada. A AMD é uma excelente empresa, quem tiver vai se dar bem, e Nibus igualmente. Por isso, não façam o mesmo que eu. Isto é só apenas o que eu acredito e o que eu estou aqui a fazer, mas acompanhem-me e podem ler as minhas teses de investimento, que é o que eu acho que é mais importante para tu perceberes o negócio, os modelos de negócio por trás das empresas. Tens aqui, por exemplo, o ADN do que é uma empresa que pode multiplicar por 100. Tens aqui, podes ler este artigo todo completo e vão ver que vai se identificar muito com a Hims e com a Lemonade também. Temos aqui um artigo também da Lemonade, outro aqui de uma outra empresa que provavelmente nunca ouviste falar, vale apenas 500 milhões de market cap. Outra empresa aqui que vale mais outros 500 milhões de market cap. Empresas pequenas, small caps, medium caps. Tens aqui artigos que te ajudam a avaliar as empresas, por isso é gratuito, não perdes nada por isso. O link vai estar na descrição. Espero que tenhas ficado até ao final. Se assim, ajudas-me muito. E é isso, até ao próximo vídeo e obrigado.